sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Nós viemos para adorar a Jesus e exaltar o nome do Senhor Jesus, aquele que é santo, aquele que é e que há de vir. Que você adore ao Senhor Jesus, que você exalte a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de tudo que há em ti, de tudo que há em nós. Nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao soberano, ao único digno de adoração, que já se faz presente aqui. Ele marcou um encontro conosco nesta noite. Ele é real em nossas vidas e
nós temos só que o adorar e que exaltar o nome desse Deus, exaltar aquele que tudo por nós fez e a tudo Ele nos dá. Ele é soberano, Ele está no trono, Ele está sentado no trono e acima de nós. E que Ele seja adorado aqui neste lugar. Engrandeça o nome do Senhor, engrandeça Ele nessa noite. Nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos, ó Deus. Receba a adoração da tua igreja, Jesus. Santo tu és, ó Deus. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação. Ao Cordeiro uma canção, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção, cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam toda a criança.
exaltado és, santo para sempre. Ele é santo, aplauda o Senhor. Glórias a Deus. As suas mãos diante do Senhor, rendendo-se diante do Senhor. Declara ao Senhor seu coração, desejo seu coração nessa noite, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Talvez o Senhor permitiu alguma circunstância para trazê-lo aqui, para te mover neste lugar. O Senhor quer revelar a presença dEle sobre a tua vida, pois a presença dEle é a resposta que nós tanto precisamos. A presença do Senhor esclarece tudo. É a paz que necessitamos. É uma paz que excede todo entendimento. É o toque que tanto necessitamos, irmãos. Adoramos a Ti, Jesus, pois cremos que o Teu nome é centralizado neste lugar, noite da esperança. Nós cremos que o Senhor despertou corações, famílias, despertou crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, homens e mulheres, idosos nessa noite para louvar e engrandecer o Teu nome, pois reverenciamos o nome do Senhor Jesus, declarando que o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Assim como os anjos clamam que tu és santo, nós como igreja também declaramos que tu és santo. Santo é o Senhor. Declare, queridos, tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor. Te exaltamos o teu nome, Jesus. Esta é uma oração, irmãos, que o Senhor deseja ouvir, declarando que Ele é, o Senhor é santo, independente das suas emoções, seus sentimentos. Declaro que o Senhor é santo. O Senhor é santo, poderoso. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Tu és digno, Senhor, de louvor. Digno de louvor. Tu és Santo, Senhor. Declare, queridos, todo o seu coração. É o Senhor, poderoso Ele é, só Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, louve ao Senhor, oferte as suas palmas a Ele, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos aqui para adorar a Ti, Jesus. Glórias a Deus, amém, queridos? Estamos aqui para adorar a Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos. Pode tomar seu assento por um momento, por favor, queridos. Que alegria recebê-los aqui nessa noite, noite da esperança. Saudamos também aqueles que estão conosco pela transmissão deste culto. Que Deus abençoe seu coração, a sua casa. Meus irmãos, eu quero me dirigir aqui a você, mulher, irmã, mulher de Deus. Amanhã, aliás, amanhã não, quinta-feira, só para saber se você está atento, tá bom? Então, quinta-feira é o encontro de vocês, as mulheres, um encontro tão especial. E nessa ocasião, atenção mulheres, você vai vir e há de contribuir
Há uma ONG muito especial que tem abençoado muitas famílias em Londrina. É uma ONG Toque de Amor. E tem abençoado muitas famílias, fica hospedado ali próximo do Hospital do Câncer. Eles fazem um trabalho lindo e carecem das doações, além também, é claro, das orações. Nessa ocasião, nós iremos mobilizar, por parte das irmãs, das mulheres, que tragam um desses 3 alimentos, né? Um leite, um pão de forma ou bolachas, tá bom? Não é as 3 coisas, tá bom? É uma delas, se possível, tiver no seu alcance. Pastor, eu vou trazer uma visitante, eu preciso pedir para ela trazer isso também? Não precisa, tá bom? Mas você que já é da casa, tá bom? Se você talvez tem alguma dificuldade, eu posso vir no culto? Com certeza, mas nós queremos aproveitar essa ocasião para levantar essa oportunidade, e nós queremos que tudo isso vai ser revertido para essa ONG, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Na semana que vem, homens, será aqui o encontro da Rede de Homens, é o Papo de Homem, às 20 horas, vai se preparando, e pedimos para que você esteja convidando um amigo para estar aqui. Tenho certeza que esse é um tempo muito especial. Quero reforçar aqui aos pais que desejam enviar os seus filhos a participar do Acampa Kids. Há um tema muito especial, Imitadores de Cristo, lembrando que acontecerá com a bênção do Senhor do dia 7 a 9 de novembro. Qual é a idade? De 9 anos a 12 anos. Se o seu filho ou a sua filha muito deseja participar deste encontro, desse retiro Kids, no entanto, você está com uma dificuldade financeira, faz-nos saber. Não queremos que ninguém fique para trás por não ter condições financeiras, e nós queremos ajudar de alguma forma, mas precisa chegar ao nosso conhecimento, e sabemos que existe também outros irmãos que desejam semear, como já está acontecendo na vida de uma criança, e nós queremos ver essas crianças cheias de Jesus, e nós queremos será uma bênção, amém, meus queridos? Quero convidá-los a colocar de pé neste momento, nessa oportunidade. Nós iremos também adorar ao Senhor através do louvor financeiro, seja com os dízimos, seja com as ofertas, aquilo que você sentir no seu coração, sem nenhum constrangimento, mas eis uma oportunidade de expressar a nossa generosidade, a nossa gratidão ao Senhor, através deste ato de fé e também de obediência, amém, queridos? Enquanto louvarmos ao Senhor, saia do seu lugar com alegria, e vamos fazer isso no nome de Jesus. Ao que venceu a morte, Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Ao meu encontro,
a Ti, ó Pai, pois o Senhor é quem nos resgatou, ó Pai, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe a vida de volta, ó Pai. Estamos aqui essa noite para Te adorar, para Te engrandecer, ó Deus. E queremos Te pedir, ó Pai, que essa noite, ó Pai, o Senhor venha nos quebrar, ó Pai. Nos tire, ó Pai, dos moldes da religiosidade, ó Pai. Nos traga, ó Pai, conforme a Tua imagem, Senhor Jesus. Queremos ser cada vez mais parecidos contigo, ó Deus. Pois o Senhor, ó Pai, é quem adoramos, ó Pai, é quem seguimos, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Pai. O Senhor é o verdadeiro Evangelho, ó Pai, aquele que adoramos essa noite aqui neste lugar, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos faz conforme a Tua imagem, conforme o Teu querer, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Cante essa canção de todo o seu coração, declarando: Senhor, me faz conforme a Tua imagem, ó Pai.
face brilha em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Eu sou a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Eu sou a tua imagem, a tua face brilha em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador. Pega essa voz e declara: me faz a tua imagem, me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Senhor, que assim seja. Essa canção é uma expressão do nosso coração a Ti. Convém que o Senhor cresça e que venhamos diminuir, Senhor. Que o Teu nome, Senhor, em todo o tempo seja exaltado e glorificado, Senhor. Celebramos o Teu nome, Te adoramos, amamos. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Receba, Senhor, todo louvor e toda adoração. Oramos em um nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Louva o Senhor mais uma vez com suas palmas, queridos. Glórias a Deus. Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Que tempo especial em adoração ao Senhor. Deus continue abençoando nossos irmãos no de louvor. Deus continue capacitando cada vez mais, meus queridos. Glórias a Deus. Meus irmãos, nessa noite nós iremos receber a palavra do nosso Deus. Eu tenho certeza que aqui há um povo sedento e faminto por mais de Deus. Amém? Que querem mais de Deus, e mais de Deus é mais da palavra, esse tempo de adoração ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar nessa noite a vida de um irmão muito querido, o João Lucas. Eu quero chamá-lo aqui, por favor. João Lucas, ele é filho dessa casa, não é? E tem toda a família servindo ao Senhor. E que alegria de tê-lo essa noite foi desafiado a trazer uma palavra. Nós temos percebido Deus o chamando também através da vocação pastoral. Claro que tem todo um processo, mas percebemos passos que Ele já tem revelado conforme a vontade do Senhor deseja para a vida dele. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para falar comigo e também na sua vida. Você crê nisso? Amém. Vamos orar pela vida dele, querido. Senhor, eis aqui o teu servo. Sabemos que ele dedicou tempo em preparação, em oração. Muitos oraram por ele e nós como igreja também intercedemos para que o Senhor venha usá-lo para falar com cada um de nós. Que a tua palavra, Senhor, venha de conta aos nossos corações. Seja com ele, Pai, dando a ele graça, ousadia e também que o Senhor testifique cada vez mais a vocação que o Senhor tem para a vida dele, o chamado que o Senhor confiou a ele. Nós o abençoamos para que seja instrumento nas tuas mãos. Oramos pedindo e também oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Vou me apresentar antes. Meu nome é João Lucas, tenho 20 anos, sou filho recente dessa casa, faz pouco tempo que eu me converti. Sou filho do Marcelo, da Regi, irmão da Júlia, que não está aqui, está servindo lá na salinha.
São pessoas incríveis. Eu sou suspeito para falar, mas caso você não conheça, eu recomendo que você reconheça. E para a Júlia, a minha irmã, o convite é só as meninas, tá? Os meninos não precisam conhecer ainda, amém? Também estou acompanhado da Anne, minha namorada, minha bênção do Senhor na minha vida. E fui desafiado pelo pastor Rodrigo, pastor Valdemar e o conselho da igreja a estar aqui presente nessa noite. E que a mesma graça que me alcançou esteja me sustentando nessa noite. Amém? Hoje, durante, na verdade, as terças-feiras, nós temos falado desse tema, e se fosse você? Durante esse tema, nós temos falado sobre grandes homens da Bíblia, sobre exemplos de fé e de perseverança, e aprendido com eles. E durante todo esse mês, nós falamos sobre vários exemplos, falamos sobre Abraão, falamos sobre Noé, falamos sobre José, falamos sobre Moisés, e hoje, dando continuidade, falaremos sobre Josué. Porém, antes da gente entrar de fato em quem foi Josué, na vida de Josué, é algo muito importante que nós tenhamos em mente, tá? Durante essas terças, tem sido intencional falar sobre a vida desses homens e que nós nos coloquemos no lugar deles. Porque a Bíblia é um manual para ser seguido. Às vezes a gente passa por dificuldades em nossa vida e se nós fôssemos para a Bíblia em primeira mão, as coisas seriam resolvidas de forma muito mais fácil. Tem um livro que tem uma historinha que encaixa bem nesse sentido, que fala sobre duas pessoas. Duas pessoas estavam em dúvida com o que aconteceria caso alguma delas saísse correndo e desse de cara na parede. Parece algo bobo, mas vai fazer sentido. E as duas indagaram quanto a isso. E uma delas falou, eu vou, para ver o que acontece. E a pessoa saiu correndo, bateu de cara na parede e quebrou o nariz. E dentre as duas pessoas, as duas tinham a dúvida do que aconteceria, e as duas aprenderam, mesmo que os dois, somente um foi em direção à parede, os dois aprenderam. Um aprendeu na base da dor, na base de vivendo para crer, e o outro aprendeu através de viver o exemplo. Então, tem sido muito intencional nesse sentido, falar sobre esses homens, para que nós olhemos para os acertos deles e seguimos na mesma direção. E também olhando os erros deles e aprendendo. É muito mais edificante aprender com os erros do que com os acertos. Porque nós vemos os erros e Deus nos dá duas opções. Ou aprender com os erros das pessoas que já vieram antes de nós, ou pagar para ver. Amém? E dando continuidade à história de Josué, para a gente entender melhor e a gente aprender quem foi Josué e se colocar no lugar dele, em meio a algumas situações que ele viveu, a gente vai conhecer um pouquinho quem foi e como foi a vida de Josué. Josué, ele foi auxiliar de Moisés. Moisés, como foi falado semana passada, ele foi um grande homem de Deus. Na Bíblia é dito que ninguém nunca faria milagres como ele, a não ser Jesus, é claro. Mas Moisés foi um grande profeta de Deus, um homem usado por Deus, um homem temente a Deus, que em meio às suas inseguranças e incapacidades, foi um dos maiores homens que Deus usou. E Josué foi quem auxiliou Moisés. Josué viveu muito tempo ao lado de Moisés, Josué guerreou pelo exército de Israel, e Josué, como é dito ali embaixo, foi um dos 12 na missão de reconhecimento. Deus, nessa passagem que é citada aqui, ele orientou para que Moisés escolhesse 12 pessoas, uma de cada tribo de Israel, para representar a sua devida tribo, para ir à terra de Canaã. Nesse período, os israelitas estavam atravessando pelo deserto e chegaram perto da terra de Canaã, e Moisés mandou essas pessoas nessa missão de reconhecimento, para ver como era a terra, para ver se a terra era de fato frutífera, produtiva, quem era um povo que habitava naquela terra, se eram povos vastos ou se eram pequenos povoados, se eram cidades enormes ou cidades pequenas, se eram cidades fortificadas ou cidades fáceis de serem invadidas. E Moisés orientou eles a irem até essa terra e pegarem do fruto dessa terra, para comprovar que de fato aquela terra era produtiva, era a terra que o Senhor tinha dito que emanava leite e mel. E foi assim que eles fizeram. E dentre esses 12 estava Josué
e Calebe. E durante essa passagem que eles tiveram lá, eles viram cidades gigantescas e fortificadas, como Jericó. Viram também algo que na Bíblia é dito como os descendentes de Enaque. Os descendentes de Enaque, ou os Enaquins, são os gigantes. Desse pessoal que Golias descende. Então eram guerreiros fortes, guerreiros altos, aqueles que nasceram para a guerra, foram treinados, foram ensinados na arte da guerra. Então, todos os 12 viram esse povo forte, as cidades reforçadas com muralhas altas, e dentre esses 12, somente Josué e Calebe tiveram fé o suficiente para crer que eles poderiam tomar essa terra. Amém? E algo muito importante e interessante que a gente precisa saber e conhecer sobre Josué, é que Josué, no princípio, não era o nome dele. Josué, antes dessa passagem do reconhecimento da terra, não se chamava Josué. O nome dele era Oséias. E quem mudou o nome de Oséias para Josué foi Moisés, como é dito ali em Números capítulo 13, versículo 16. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. E nós cremos que tudo que é citado na Bíblia tem um objetivo e um motivo. A Bíblia, sim, é escrita por homens, mas homens inspirados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Então, tudo que está na Bíblia é intencional. Deus é um Deus intencional, Ele não faz nada pelo acaso. Então, por qual motivo será que Deus orientou Moisés a trocar o nome de Oséias para Josué? Para isso a gente precisa entender melhor o que cada nome significa. Oséias, no hebraico Oshea, significa salvação ou ajuda. Outra coisa que é importante a gente lembrar é o período ao qual eles viviam. Josué, filho de Num. Num era do povo de Israel, num período em que eles estavam sendo escravos do Egito, onde eles estavam sendo oprimidos por Faraó e seu povo. E em um momento desse, de angústia, de luta, de opressão e escravidão, Num profetiza sobre a vida de Josué que ele seria a salvação de Israel. Afinal de contas, Oséias significa salvação. Num e sua esposa dão o nome a essa criança de Oséias, declarando que ele irá libertar Israel. Ele lutará suas batalhas e vencerá por sua própria força. Ele será a ajuda de Israel. Porém, quando Moisés envia esses 12, um representante de cada tribo, ele altera, ele muda o nome de Oséias para Josué. E o nome Josué significa Deus salva. Deus é a salvação. Algo muito interessante é que no hebraico Josué é Yehoshua, muito semelhante a Jesus, que é Yeshua. Tanto Yehoshua quanto Yeshua tem o mesmo significado, que é Deus salva e Deus é a salvação. Então, quando Deus orienta Moisés a trocar o nome de Oséias para Josué, é o que? Não será ele que vai salvar esse povo, é o Deus dele. Não é Josué que vai ganhar as lutas dele, é o Deus dele. Não é Josué que será o libertador de Israel, será o Deus dele. E isso é um ponto muito importante para o decorrer da passagem. Amém? E como foi dito, Josué, ele foi auxiliar de Moisés durante muito tempo. E Josué foi escolhido por Deus para ser o próximo líder no lugar de Moisés. A partir do momento em que Moisés faleceu, Josué foi escolhido para ser o líder de Israel no lugar de Moisés. Porém, Josué caminhou muito tempo com Moisés. Ele viu Moisés conversando com Deus. Moisés era um cara que tinha um relacionamento incrível com Deus. Então Josué viu isso. Josué viu a sabedoria com a qual Moisés falava ao povo. Josué viu a humildade e a mansidão de Moisés, porque na palavra é dito que Moisés era o mais manso de sua época. Então Josué viu quem Moisés era. Josué viveu muito tempo com Moisés.
Josué caminhou com Moisés, e quando Moisés faleceu, ele foi escolhido para liderar o povo de Israel no lugar de Moisés. Porém, por todo esse tempo em que Josué passou com Moisés, algo provavelmente foi gerado nesse coração, e esse algo é a inferioridade. A inferioridade, ela vem da comparação. Josué podia muito bem olhar para ele mesmo e olhar para Moisés e falar: como eu vou ser líder no lugar desse cara? Como eu vou substituir esse homem que Deus levantou para ser o libertador de Israel? Josué, ele viu os milagres que Deus fez através de Moisés. Josué foi um daqueles que atravessou o Mar Vermelho. Josué, ele viu tudo, ele viu o maná cair do céu. Ele viu de dia a nuvem trazendo sombra, e à noite a coluna de fogo trazendo luz e calor para o povo de Israel. Então Josué, ele viu quem Moisés era, e isso pode ter trazido um sentimento de inferioridade, um sentimento que vem através da comparação. Quem sou eu comparado com Moisés? E como é dito no título dessas mensagens de terça, se você estivesse no lugar de Josué, se nós estivéssemos no lugar de Josué, será que nós não passaríamos pela mesma situação? Será que se a gente olhasse, se comparasse com Moisés e quem ele foi, será que esse sentimento também não brotaria em nossos corações? E muitas vezes isso ocorre em nossas vidas. Às vezes na igreja, quando acabamos nos tornando líderes, às vezes de pequeno grupo, de ministério, e a gente olha para outros líderes e fala: como eu vou ser igual a essa pessoa? Como eu não tenho a mesma sabedoria, eu não tenho o mesmo conhecimento, eu não tenho o mesmo tempo de igreja, como eu vou estar no mesmo nível que essa pessoa? E às vezes não só na igreja, mas às vezes no nosso trabalho, a gente olha outras empresas do mesmo ramo e fala: como eu vou crescer, como a minha empresa vai prosperar em meio a todas essas pessoas com mais tempo que eu, mais experiência que eu, e vendo tudo que essas pessoas viveram. Então, no lugar de Josué, como estaria o seu coração diante desse chamado? Diante do chamado à liderança do povo. Josué também é algo que é necessário lembrar. Josué e Calebe foram os únicos de toda a geração antiga, geração de Moisés, que atravessou a terra prometida. Então Josué e Calebe, eles estavam, querendo ou não, sozinhos em meio aos jovens daquela época. Então Josué, ele se comparava às vezes com aquela geração antiga e falava: como eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer? Como eu vou exercer o chamado ao qual o Senhor tem para mim? E da mesma forma que isso afetou o coração de Josué, pode ser que isso esteja afetando, já afetou ou ainda afeta o nosso coração. Porém, Deus conhece o coração de cada um e conhecia o coração de Josué. E Deus, conhecendo o coração de Josué, conhecendo os sentimentos aos quais habitavam no coração de Josué, trouxe uma promessa para reconfortar o seu servo. Aqui diz em Josué 1:5: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Assim como estive com Moisés. A partir do momento em que Deus derrama essa promessa sobre Josué, eu creio que acendeu uma chama no coração desse servo. Porque Josué podia não ter a sabedoria de Moisés, Josué podia não ter a humildade de Moisés, Josué podia não ter feito os mesmos milagres que Moisés, mas Josué tinha o Deus de Moisés, e era só disso que ele precisava. O que José precisava era desse Deus que acompanhou Moisés, porque não foi sobre Moisés, não foi Moisés que realizou os milagres, foi o Deus de Moisés. Não foi Moisés que libertou o povo do Egito, foi o Deus de Moisés. Então, a partir do momento em que Josué recebe essa promessa, acende essa chama no coração dele de que agora vai dar. Por quê? Porque não é sobre mim. Se fosse sobre mim, daria errado.
agora como o Deus, o mesmo Deus que esteve com Moisés está comigo, agora existe uma chance. Amém? E algo muito interessante é que essa mesma promessa também vale para nós hoje em dia. Porém, essa promessa vale para aqueles que têm o mesmo caráter que Josué e que estão passando pela mesma situação que Josué. Então, se você está passando pela mesma situação que Josué, às vezes uma situação onde você se sente vulnerável, onde você se sente incapaz, onde você se sente inferior, onde você não vê que não tem saída, saiba que essa promessa é para você. Amém? Mas outra coisa muito importante de ser lembrada é que só desfrutamos dessa promessa quando realizamos a obra do Senhor. Deus, Ele entregou essa promessa a Josué, não para Deus acompanhar Josué nos seus desejos carnais, na sua vontade própria. Josué não estava indo em direção a Canaã para conquistar a terra, simplesmente porque ele queria. Não, Josué não estava naquela posição para ter um reconhecimento humano, para as pessoas olharem para ele e falar, nossa, olha esse cara. O Josué não estava ali cumprindo um desejo da carne dele. O Josué estava ali fazendo a obra que o Senhor chamou para a vida dele. Então essa promessa de que o Senhor estará com Josué, não o abandonará e não o deixará, é para a obra de Deus. E essa mesma promessa vale para nós, mas para a obra de Deus. Deus, Ele não vai falar que está com a gente para nos ajudar nos nossos desejos carnais. Ah, Deus, esteja comigo porque eu quero comprar um carro novo, quero ter um carro do ano. Amém, glória a Deus. Pode ser que Deus dê? Pode ser que sim, mas com qual objetivo você quer esse carro? Ah, Deus, é para ajudar a tua igreja, para poder servir o Senhor, para poder dar carona depois de um culto, para poder às vezes chegar ao culto. Se for com um propósito correto, Deus vai abençoar. Agora, para que você quer isso? Ah, Deus, para as pessoas olharem para mim e verem que eu sou o cara, que eu tenho, que eu posso. Então Deus, Ele vai abençoar, Ele vai estar com você. O mesmo Deus de Moisés, da mesma forma que esteve com Moisés e esteve com Josué, também estará com você, porém te apoiando na obra dEle, não naquilo que você deseja, não no que sua carne espera, mas na obra dEle. Amém? E porém algo que nós temos que lembrar é que nós muitas vezes diminuímos a obra de Deus para a pregação da palavra. Às vezes a gente pensa que a gente só está fazendo a obra de Deus quando a gente está ministrando, quando a gente às vezes está num pequeno grupo, quando a gente está numa posição de destaque, só que isso é totalmente contrário, isso é uma pequena parcela do que é a obra de Deus. Quando você busca ser parecido com Jesus, em cada aspecto da sua vida, você está realizando a obra de Deus, porque é algo que Deus deseja para a sua vida. Quando você busca amar a sua família como Deus orienta que você ame, você está realizando a obra de Deus. Quando você busca glorificar a Deus através do seu trabalho, você está realizando a obra de Deus. Tem uma frase que me marcou muito, estudando e preparando essa ministração, que é uma frase do Spurgeon, que diz o seguinte: a vida religiosa mais verdadeira é aquela em que um homem segue a vocação comum de sua vida no espírito de um cristão. O espírito de um cristão significa o quê? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Uma pessoa que se autodenomina cristã, ela está declarando o quê? Eu busco ser um pequeno Cristo aonde eu vivo, aonde eu trabalho, aonde eu estudo. Então, a pessoa que ela se autodenomina cristã, ela está declarando o quê? Eu busco ser parecido com Jesus. Então, o que o Spurgeon declara aqui é o quê? A vida religiosa mais verdadeira é aquela em que um homem segue a vocação comum de sua vida, ou seja, ele faz o que ele faz cotidianamente. Às vezes no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, porém no espírito de um cristão.
que é o que? Você busca ser um marido semelhante a Jesus? Você tem feito do seu trabalho um lugar de glorificar a Deus? Você tem feito da sua escola o ambiente ao qual Deus é glorificado através disso? Então saiba que a obra de Deus, ela não se diminui a simplesmente a pregação da palavra, a simplesmente a ministração pública da palavra, mas você está realizando a obra de Deus quando você busca ser parecido com Ele nas pequenas coisas. Você está realizando a obra de Deus quando você busca glorificar a Ele em meio às coisas simples que você faz. Amém? Porém, essa promessa é muito reconfortante. É muito bom escutar que Deus estará conosco. É muito bom saber que Deus não vai nos abandonar, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar para trás. Porém, essa promessa não significa que nós não vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar por situações difíceis, sim. Deus estará conosco? Estará. Deus nos entregou essa promessa, da mesma forma que Ele entregou a Josué. Mas isso não significa que coisas e situações difíceis não virão. Como é descrito nessa frase, Deus permite os períodos difíceis, mas cuida de nós em meio a eles. Em nenhum momento, quando Deus ele declara esta palavra a Josué, quando Deus fala, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não está falando, Josué, pode ficar tranquilo, que nada de ruim vai acontecer com você. Em nenhum momento Deus declarou isso. E da mesma forma que essa promessa também vale a nós, Deus também não declara a nós isso. Jesus fala que no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por períodos difíceis, sim. Mas a diferença é que a gente não vai estar sozinho em meio a essa tempestade. A gente vai passar pela tempestade, mas Jesus vai estar no barco. A gente vai passar pelo deserto, mas é Deus que vai estar guiando a gente pelo deserto. Então Deus ele não retira os períodos difíceis. Ele permite que nós passemos por eles, mas para que a gente aprenda, para que a gente amadureça e para demonstrar que Ele estará conosco. Amém? Porém, a promessa é seguida de uma ordem do Senhor. O Senhor, Ele declara essa promessa a Josué, lá no capítulo 1 de Josué, no versículo 5. Então ele declara a promessa, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E essa é a promessa que foi dada a Moisés e também é dada àqueles que estão passando pela mesma situação que Josué. Então, nesse momento em que Deus declara essa promessa a Josué, ele também acrescenta no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Dando continuidade. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Algo que é fácil, na verdade, de identificar, é que Deus, ele repete uma certa frase 3 vezes aqui, que a frase é, seja forte e corajoso. Então, Deus declarando isso a Josué, Deus ele não está falando assim, caso você queira, seja forte e corajoso. Não, Deus está dando uma ordem, Ele está falando seja forte e corajoso. Você quer receber a promessa de que eu estarei com você? Então seja forte e corajoso. Seja
forte e corajoso. Então, Deus, Ele permite os períodos difíceis, Ele vai estar com a gente em meus períodos difíceis, mas Ele nos ordena a sermos fortes e corajosos. Mas o que de fato é ser forte e corajoso? Primeiro ponto, ser forte. Ser forte é depender de Deus. É depender de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, nós somos fortes em que momento? Quando nós dependemos do Senhor. Isso que está escrito o menino e o toco é uma historinha que representa bem o que é depender de Deus. Essa história fala sobre uma criança, um filho, que estava num sábado, então ele não tinha aula, estava o dia inteiro à toa, e ele viu um toco no quintal da sua casa. Tinha uma árvore lá, a árvore foi cortada e sobrou um toco com as raízes. E a criança inculcou que ela queria tirar o toco do chão. Ela só queria tirar o negócio de lá. E ele fez de tudo para tirar isso. Ele começou no período da manhã. E chegou às 6 da tarde, esse toco nem se mexeu. Ele pegou as ferramentas que o pai dele tinha, ele usou toda a força que ele tinha, e nada desse toco se mexer. E o pai, que estava dentro de casa todo esse tempo, viu que o filho estava demorando para entrar para dentro, e foi lá fora ver o que estava acontecendo. E aí ele perguntou para a criança: filho, o que você está fazendo? O que você está tentando fazer? E o filho falou: pai, eu estou o dia inteiro aqui tentando arrancar esse toco, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo, ele não sai do lugar, ele nem treme. E o pai olha para ele e fala o seguinte: não, você não fez tudo o que você podia ainda. E a criança ficou com raiva do pai. Como assim eu não fiz nada? Como assim eu não fiz tudo que eu podia? Eu usei todas as ferramentas do Senhor, eu usei toda a minha força, eu estou tudo suado de tanto tentar arrancar esse toco do chão e nada. Como assim eu não fiz tudo que eu tinha ao alcance? E aí o pai repetiu: não, filho, você não usou tudo que você tinha ao alcance. Então o filho, ele foi se acalmando e perguntou para o pai: pai, se o senhor está falando que eu ainda não fiz de tudo, então o que falta? O pai respondeu: você não pediu minha ajuda. A força do filho não está nele mesmo, está no pai dele. Da mesma forma que a nossa força não está em nós, está em Deus. A criança só conseguiu arrancar o toco do chão quando ele pediu ajuda do pai. Quando o pai estava ali ajudando ele. E o pai estava ali todo esse tempo ao alcance do filho. Mas o filho escolheu pedir ajuda do pai por último. E quantas vezes a gente já não fez isso? A gente passa por situações difíceis e complicadas, e a gente tenta resolver com a nossa própria força, do nosso próprio jeito, na nossa própria ignorância, e esquece de pedir ajuda para o nosso pai. Deus, ele está à distância de uma oração, de um coração sincero. Então, muitas vezes, isso é algo que acontece em nós. A gente tem acesso ao Pai. Jesus nos deu livre acesso a Deus. Agora o véu está rompido, a gente tem livre acesso. Mas, às vezes, a gente escolhe tentar pela nossa própria força. Quando o Pai está lá esperando, é só a gente pedir ajuda. Então, ser forte é depender de Deus, é pedir a ajuda de Deus, porque a nossa força está nele. O próprio exemplo do nome de Josué, Oséias, Josué carregava isso. Quando as pessoas chamavam o nome dele, Oséias, era o que? Você será a salvação de Israel. Porém, quando o nome dele é mudado, declara o que? Deus será a salvação de Israel. Deus vai te sustentar, Deus vai vencer suas batalhas, Deus vai te perseverar. Então, a nossa força, a força que Josué teve naquela época, veio de Deus. E isso é descrito no livro de Josué. Josué, ele venceu Jericó, uma das maiores cidades da época, com muralhas fortificadas, com soldados treinados. E Josué venceu, de que forma? Confiando em Deus. Josué seguiu exatamente o que Deus orientou, e assim ele conseguiu conquistar Jericó. E aí nós temos o outro exemplo, que é a cidade de Ai, que era uma cidade muito menor, com menos pessoas, com uma muralha menos fortificada, tanto que Josué mandou menos pessoas do exército, e eles perderam,
Por quê? Porque existia alguém ali dentro que estava em pecado. Dentro do exército de Israel tinha alguém ali que estava em pecado, ou seja, não estava conforme a vontade de Deus. Então quem venceu as batalhas de Josué não foi Josué, foi Deus. Deus trouxe a vitória, Deus esteve com Israel, o Deus de Israel libertou Israel. Amém? Então saiba que se você está passando por um período difícil, não é você que vai resolver isso, é o seu Pai, é o seu Deus. Amém? E da mesma forma que Deus nos orienta, nos pede e nos dá a ordem de sermos fortes, Ele também nos orienta a sermos corajosos. E o que de fato é coragem? A primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente: coragem não é ausência de medo, coragem é domínio sobre o medo. No sentido do que, por exemplo, eu falo por experiência própria. Desde criança eu sempre tive muito medo de agulha, sabe? Tomar vacina para mim era um sufoco. Eu com 12 anos de idade, já grandão, minha mãe sofria, começava a espernear, falava, não quero, não sei o que lá, quase fugia do hospital, aquela loucura, porque eu sempre tive muito medo de agulha. E eu não vou mentir, não é um negócio que eu gosto hoje em dia, mas é o que? Eu tenho controle sobre esse medo. Então isso é coragem. Não é que esse medo sumiu de mim, não, ele está aqui dentro ainda. Mas significa o quê? Que eu tenho domínio sobre esse medo, ele não me domina mais, é eu que domino ele. Então coragem não é você não sentir medo, mas é você ter domínio sobre ele, você falar para ele que ele não vai te controlar, ele não vai direcionar os seus passos, é você que vai direcionar os seus passos. Então coragem, quando Deus pede coragem a Josué, não é para Josué não ter medo de nada, mas é para Josué controlar o seu medo, porque os mesmos gigantes que os outros 10 espias de Moisés viram, Josué também viu. Josué viu as muralhas fortificadas, Josué viu os gigantes, Josué viu os exércitos, e Josué muito provavelmente sentiu medo. Mas Josué controlou esse medo, teve controle sobre esse medo. Por quê? Porque Josué não estava preocupado com o exército, Josué não estava olhando para os gigantes, para as cidades fortificadas, para a terra de Canaã, para os cananeus. Josué estava olhando para Deus. Então coragem é isso, é você ter controle sobre o medo, é você olhar a sua dificuldade e não andar para trás, mas é você olhar e confiar em Deus, o que entra no segundo ponto. É necessário coragem para ter fé. Fé, para dar um resumo bem rápido e fácil entender, fé é você dar o primeiro passo esperando que Deus vai dar o chão. É você andar com os olhos vendados, crendo que Deus vai te direcionar. Isso é ter fé. Fé é você crer naquilo que seus olhos não veem, que a sua mão não sente, que você não escuta muitas vezes. Isso é ter fé. Fé não é você acreditar em algo que você vê, que você sentiu. Fé é você crer naquilo ao qual parece impossível para você. E o que Josué teve foi fé. Quando Deus pede para Josué ser corajoso, Ele não está falando, vai lá conquistar esse povo com a tua própria força. Não, confia em mim que vai dar certo. Eu sei que você está com medo, mas vai. Amém? Então, coragem é ter fé, é dominar o medo, é a sua fé ser maior que o seu medo. E encaminhando para a finalização, da mesma forma que Deus nos faz a promessa de estar conosco e que não nos abandonará, Ele também nos ordena a sermos fortes e corajosos. Você crê que Deus está com você? Você crê que o mesmo Deus que realizou os milagres na época de Moisés e Josué é capaz de realizar os mesmos milagres hoje? Então saiba que se você recebe essa promessa, se você está passando por um período difícil como Josué passou, e você recebe essa promessa, Deus te ordena a ser forte e corajoso. Ser forte é depender de Deus. Ser corajoso é ter fé e ter controle acima do medo. Amém? Então, pessoal, pode apagar a luz, podem se levantar. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente, a equipe de louvor também. E novamente eu faço a mesma pergunta do título dessa mensagem. No lugar de Josué, o que você faria?
Pode ser que você não precise nem mesmo fazer essa pergunta, porque você já está passando por uma situação semelhante. Mesmo que não sejam gigantes literalmente, podem ser gigantes financeiros, um problema financeiro dentro da sua casa, um gigante no teu relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido, um gigante às vezes na escola, um gigante na sua empresa, como Josué viu. Você pode estar passando por essa dificuldade, mas lembre-se do que o Senhor te prometeu e te ordenou. O Senhor te deu Maria com você, em meio aos momentos difíceis, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Ele te deu essa promessa, que Ele não vai te abandonar. Mas Ele também te ordena a ser forte, a depender dEle e a ser corajoso. Mesmo que os seus olhos não vejam uma saída, creia em Deus, seja corajoso. Mesmo que você esteja com medo, controle esse medo, que a sua fé seja maior que o seu medo. Amém? Então, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. E depois dessa oração, podem vir aqui à frente, que os intercessores estão aqui para, muitas vezes, ouvir as dificuldades que você tem passado e orar pela sua vida. Então, seja forte, seja corajoso. Dê um passo de fé ao vir aqui à frente. Amém? Pai, diante da Tua santa presença, Deus, nós nos colocamos gratos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra foi revelada, porque o Teu Santo Espírito falou aos nossos corações. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez na vida de Josué e através da vida de Josué. Gratos por esse testemunho, ó Pai, que tem edificado os nossos corações. Paizinho, e nós cremos que a mesma fonte, Paizinho, que jorrou sobre Josué, ainda jorra sobre nós, ó Pai. Nós cremos que essa mesma promessa dada a Josué também é dada, Paizinho, àqueles que estão passando por esse período difícil. Então nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dai-nos essa coragem, dai-nos essa fé, dai-nos essa força, ó Deus, mostra-nos que a nossa força está em Ti, não está no nosso braço, não está no que nós somos capazes de fazer, mas Senhor, grava isso em nossos corações, Paizinho, que a nossa força está em Ti, está no Senhor, ó Deus. Paizinho, retira todo o orgulho, todo o ego de tentar resolver as coisas pela própria força, que muitas vezes nós fazemos isso, mas Deus, dai-nos essa força verdadeira, que é depender de Ti, e Pai, dai-nos essa coragem para ter controle sobre os nossos medos. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, mostra-nos o que é fé, e se nós não temos ainda essa fé, como é necessária, Paizinho, para sair dessa situação, que o Senhor nos dê, Paizinho. Pai, nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, porque nós cremos em um Deus, ó Pai, que não falha, um Deus que não tarda, um Deus, Paizinho, que não mente em suas promessas. Se o Senhor diz que estará conosco, o Senhor estará. Então nós oramos, ó Deus, dai-nos essa coragem, dai-nos essa perseverança. Paizinho, eu oro pelos corações cansados e aflitos aqui nessa noite, para que em nome do Senhor, o Senhor traga um novo bálsamo de vida, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga restauração, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa dar força e coragem a essas pessoas. É o que nós oramos, Pai, e desde já lhe agradecemos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guia por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei.
Nós vamos orar mais uma vez. Mas eu gostaria de incluir você também, que à luz dessa palavra entende que você precisa romper com a inferioridade. Este complexo que vem prendendo você, vem te limitando, vem te impedindo de avançar, de assumir uma responsabilidade, de assumir um compromisso, de colocar a mão no arado. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Se Deus te deu uma oportunidade é para você abraçar, sem olhar para trás, olhando para frente, sem se comparar com ninguém, porque agora é um novo tempo, é uma nova história, uma nova experiência, e é você quem Deus chama, é você quem Deus conduz e capacita para exercer isso, seja na sua casa, seja na sua empresa, no seu trabalho, seja aqui na igreja, onde for, é você. Em nome de Jesus, rompa com isso, se coloque diante de Deus. Pai, eu quero orar agora especificamente, Senhor, para corações temerosos, que estão, ó Deus, trancafiados dentro de si mesmo, aprisionados neste complexo de inferioridade, se achando, ó Deus amado, pequeno, se achando incapaz, se achando, Senhor Deus amado, sem condições. Ah, Senhor Deus amado, se auto-sabotando, entendendo que não é para ser, que não é agora, que não pode ser com Ele, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu me uno, Senhor Deus amado, este irmão, esta irmã, dizendo, Senhor, rompe, Pai, esta barreira no nosso, ó Deus, a confiança no Senhor, na capacitação que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, vem mesmo transbordar do Teu amor, o Teu amor que lança fora todo medo e que nos faz corajosos para crer que o Senhor nos conduz, o Senhor nos põe no caminho e o Senhor nos capacita a trilhar esta jornada. Ah, Senhor, o que é algo impossível para Ti, senão uma oportunidade para o Senhor revelar a Sua glória, para o Senhor revelar as Tuas bondades e misericórdias. Vem mesmo sobre nós, Pai. Somos tão pequenos e carentes, ó Deus, dos Teus cuidados, do Teu favor, assim como Josué foi. Pai, eu coloco diante de Ti meus irmãos que estão na campanha, aqueles que estão clamando a Ti por algo impossível, estão clamando a Ti por uma pessoa, por uma libertação, estão clamando pelo casamento, estão clamando pela libertação de um filho. Ah, Senhor, filhos que estão clamando pela libertação de um pai e de uma mãe. Ah, Senhor, aqueles que estão clamando, Senhor, por um socorro financeiro. Crises estão, Senhor, amedrontando, ó Deus amado, e assaltando a fé. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, vem com Teu favor, vem, Senhor, com Teu favor, vem, Senhor, com Teu favor, vem com Teu milagre, Senhor. Socorra-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Sabemos que o Senhor, sim, tem escape para nós. Mas também peço, Pai, vem com Teu bálsamo. Traz o Teu bálsamo no Teu povo, Senhor. Bálsamo do céu, refrigério para a alma cansada, cansada de lutar, cansada, Senhor, de sofrer. Oh Deus, vem com Teu bálsamo, Senhor. Refrigério, descanso. Traz alegria, Senhor. Traz alegria, Senhor. Renova as forças, renova a alegria, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Em nome de Jesus, você crê? Amém? Em nome de Jesus, queridos. Levantem as mãos, quero abençoá-lo. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com esta orientação. Seja forte e corajoso. Não temas, nem se amedronte, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que zela por nós e ouve as nossas orações em Cristo. Que a doce companhia, a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, seja contigo na sua jornada, seja contigo na sua história, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, volte em paz em nome de Jesus. No deserto pra